Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Alexandre Júnior. Sou pedagogo, sou escritor, sou espírita há 30 e... Não vou dizer muito, não sou pessoal a pensar que eu sou muito velho, mas há mais de 30 anos. Eu cheguei no movimento espírita com 16 anos, hoje eu tenho quase 50 de idade. E a nossa discussão de hoje ela é fruto dessa relação minha com o espiritismo e também com as ciências humanas, né? Eu sou pedagogo, sou pós-graduado em pedagogia espírita, em gestão educacional e coordenação pedagógica, e a minha aproximação com a educação me fez refletir a minha prática dentro do movimento espírita. E me fez refletir também sobre a prática do movimento espírita. Então, eu me questionava muito, e depois ao ponto de dizer assim, poxa, eu dizia isso, eu pensava isso, sabe? Esses questionamentos que a gente vai construindo com o passar do tempo, e eu comecei a fazer algumas indagações. Então, eu queria começar o nosso encontro de hoje dizendo para vocês que eu não tenho a pretensão de colocar ponto final nessa discussão, nem muito menos de estabelecer uma verdade universal. Então, eu não estabeleço aqui verdades, eu estabeleço problematizações. Como bom pedagogo freiriano, a ideia de Freire é construir saberes a partir dos problemas. Então, a gente problematiza, e cada um, é por isso que ele fala de construção de saberes, né? E aquela frase que todo mundo escutou dele, não há saber mais ou saber menos, mas saberes diferentes. Esses saberes se dão a partir destas problematizações. Então, a gente problematiza e deixa com que cada um, no seu íntimo, encontre seu caminho. Então, não estabelece-se uma verdade, mas várias verdades aqui estabelecidas a partir da forma com que cada um se relaciona com este mesmo conhecimento. Então, eu queria deixar de pronto a ideia de que eu não estabeleço nenhuma verdade absoluta. Eu faço parte do Ágora Espírita, é um grupo que discute as questões sociais à luz do Espiritismo, que foi fundado em 23 de outubro de 2017, e nós temos essa pretensão de produzir conhecimento a partir das realidades sociais. E algumas perguntas me trouxeram até este momento. Uma das perguntas era por que o movimento espírita se negava tanto a discutir os fenômenos sociais? Porque a nossa linguagem comunicacional não dialogava com estas realidades sociais. E aí eu fiz algumas perguntas. Por que o movimento espírita é um movimento que se esvazia? A maior parte das casas espíritas hoje sofre de um fenômeno chamado esvaziamento. E um outro fenômeno é onde estão os jovens do movimento espírita. O movimento espírita hoje é um movimento constituído de pessoas acima de 50 anos. A gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar com a juventude. E eu perguntei por quê, eu me perguntava por que isso acontecia. Então, eu vou ver, a gente tem até 10 para as 5, foi isso que falou, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar apresentar o que eu trouxe em 50 minutos, e a gente ficar com cerca de 50 minutos para discutir. Porque eu acredito no diálogo mais... Uma coisa que eu já questiono é esse formato, onde um fala e os outros escutam. A gente precisa rever esse processo enquanto processo pedagógico, porque isso é extremamente antiproducente. A gente precisa saber como a gente pode produzir de forma democrática. Não é? Eu sei que vocês aqui, em determinados pontos, vão ter coisas mais fundantes e importantes para dizer do que eu, porque eu não sou o detentor de todas as verdades. Não é? A gente faz doutorado, pós-doutorado, mas a gente se especializa naquele ponto específico. A gente não conhece o universo todo dos saberes, a gente conhece aquele universo específico e aqueles periféricos que estão ao redor daquilo que a gente estuda. Então, isso é importante. Então, eu vou passando aqui. Isso aqui são 4 personalidades que, para mim, são bastante importantes na construção dos meus conteúdos. Está aí Kardec, obviamente, Leon Denis, Herculano Pires e Deolinda Morim. Eles não são os únicos 4 que norteiam a obra, né, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, mas eles são fundantes na minha formação enquanto espírita. Herculano Pires, não é, professor, filósofo paulista,
Deolindo Amorim, para quem não sabe quem é Deolindo Amorim, é o pai de Paulo Henrique Amorim, que foi repórter e que desencarnou, acho que ano passado, ano retrasado, não me recordo bem. E Deolindo Amorim tem um livro chamado O Espiritismo e os Problemas Humanos, que eu recomendo bastante. Uso Leon Denis, o livro Progresso, No Invisível, Problema do Ser e do Destino, e também, acho que Depois da Morte. E Herculano eu uso o livro Pedagogia Espírita, mas li Educação para a Morte e outras obras dele, que podem não estar literalmente citadas na minha obra, mas que fazem parte, eu vou dizer uma palavra que o Espírito adora, arcabouço dos conhecimentos que me formam, né? E aí eu trouxe essas 3 perguntas que nortearão a nossa discussão inicial, que é o Espiritismo como uma ação transformadora na sociedade. E aí era esse questionamento. Se o Espiritismo hoje, ele é posto como algo capaz de transformar a sociedade? E eu me perguntava, a gente transforma com quem não dialoga? Quais diálogos nós, enquanto movimento, temos proposto ao mundo social? De que forma a gente tem discutido esse mundo? E aí nós criamos algumas coisas que precisam ser discutidas. Uma das coisas que foram criadas é a coisa do mito da polêmica. O mito da polêmica, para mim, veja, isso é uma verdade que eu apresento, mas que pode ser refutada ou pode ser apresentada outras verdades. Mas o mito da polêmica, ele tem para mim o objetivo de manutenção do status quo. Ou seja, aqueles que detêm o poder ou que mantêm a direção, têm medo de discutir as questões sociais porque tem medo de empoderar seu próprio povo. Então a gente não pode discutir sociedade. Então a gente diz, olha, a gente não deve discutir política, a gente não deve discutir política mesmo dentro do centro. Política partidária, politicagem. O centro espírita não deve ser, e na minha concepção não será comitê de partido político. Mas política pública e política social a gente precisa discutir, sim. Primeiro porque nós não vamos resolver o problema da sociedade apenas com água fluidificada, paz e reunião pública doutrinária. A gente vai resolver o problema da fome com política pública. O problema da saúde com política pública na área de saúde. Política pública na área da assistência social. Então a gente vê um outro fenômeno, que são pessoas que são a favor da cesta básica, são a favor dos enxovais, é a favor de tudo que é assistência social, mas é contra as políticas públicas de igualdade e justiça social. É difícil até de você entender, como é um paradoxo, incompreensível para mim. Então, Alexandre, você é contra o assistencialismo? Não, não sou contra, porque a fome não espera. Agora, nós nos especializamos em tirar a fome, mas não nos especializamos em promover quem sente fome. Então, a gente fica até feliz. Olha, é a 5ª geração que vem aqui no centro buscar. E fala como se aquilo fosse um status positivo, quando, na realidade, isso é a demarcação da nossa incapacidade de produzir sociedade, de introduzir as pessoas no meio social, de produzir políticas afirmativas que nasçam da nossa prática espírita. Isso é um ponto. A segunda pergunta. O espiritismo progressista em constante diálogo com as questões sociais e com o ser espiritual dentro da cultura do seu tempo. Alexandre, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não consegue dialogar pensando o mundo como o mundo é. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, o espiritismo surgiu no século XIX. Kardec não discutiu questões que para nós hoje são imperiosas. Kardec não discute raça, muito pelo contrário. Kardec tem textos que chegam a ser eugenistas e são racistas, ponto. Você pode até não concordar, tem todo o direito. Mas como pesquisador da área de humanas, Kardec tem sim artigos que são racistas e a gente precisa discutir aqueles artigos. Kardec era racista? Não acredito. Acredito que ele se utiliza da ciência, e da ciência que ele tinha à época era aquela. Não tinha como ele escrever diferente ou produzir diferente. Porém, há um detalhe. Hoje, nós temos recursos tecnológicos que fazem com que nós possamos entender que aquele conteúdo não serve para as discussões do século XXI. Ponto.
Então, como é que a gente vai produzir? Eu costumo dizer isso, quem já ouviu, o pessoal que está aí no Instagram, que faz parte do Ágora e que está nos ouvindo, me perdoe, mas eu vou repetir. Às vezes a gente entra no centro, a sensação que a gente tem é que a gente está assistindo Tempos Modernos, de Chaplin. Quando a gente sai, é The Walking Dead. Sabe como é? É totalmente diferente aquilo que é dito. Há uma romantização da realidade social. Só que a gente precisa discutir, por exemplo, o Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo. Ou seja, é o 5º país que mais mata a mulher no mundo, apenas pelo fato dela ser mulher. O Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBTQIAP+, no mundo, durante 13 anos consecutivos. 78% dos encarcerados brasileiros são pretos. E aí você é contra a cota. Você consegue entender isso? É sobre isso que a gente está aqui discutindo. E é sobre isso que eu escrevo. Só que isso incomoda uma parcela muito significativa da comunidade espírita. E eu sofro represálias, e muitas, algumas até injustas, não é? Por quê? Porque isso mexe com a acomodação de muitas pessoas, porque o movimento espírita é feito por, segundo dados do IBGE, na sua grande maioria, por brancos, héteros e classe média. Então, para estas pessoas, não há interesse da gente discutir as questões raciais ou as questões de gênero, porque é mexer no seu poder, na sua condição de poder. Por isso que eu disse que é manutenção de status quo, transformar as discussões sociais em mito e polêmica. A gente não deve discutir, porque quando a gente discute isso, a gente mexe com o padrão vibratório. Mas a gente pode ficar com raiva do irmãozinho da reunião mediúnica, que não tem problema. A gente pode estar subindo as escadas para ir para a sala mediúnica dizendo: eu não acredito que eu vou doutrinar esse embusteiro de novo. Isso pode. Mas discutir sociedade a gente não pode. Nós estamos falando de um dos países mais desiguais do planeta. E a pergunta então é: até quando nós espíritas vamos fazer de conta que não é assim? Ponto. Esta é a nossa realidade, é a realidade social. Então, um espiritismo também que não valide a dor de uns em detrimento de outros a partir dos seus conceitos. Como assim, Alexandre? Eu já vi muita gente justificar a dor de uns pela reencarnação, pela causa e efeito, e por um conceito que não é espírita, o conceito de karma. Karma não é um conceito espírita, ponto. Nós importamos. E para o espiritismo ainda é ruim, para o espírita. Porque karma, para o espírita, é um conceito que só é coisa ruim. O karma dele, isso é teu karma, segura aí tua onda porque é teu karma. Não pode nem ser um karmazinho bom. Não tem não, a gente não tem acesso, é só coisa ruim. Então, karma não é um conceito espírita. Então, a reencarnação, para muitos, ela funciona assim. Se você é branco, rico, classe média, está no conforto, é porque você fez por onde? E se o outro está lá na palafita que pegou fogo, ele também fez por merecer. Que Deus é esse? É o Deus de Talião? Que reencarnação é essa? É a que valida o Deus de Moisés e o Deus do Velho Testamento? Olha, o Espiritismo não se vale do Velho Testamento judaico. Não é? Nós estudamos o Novo Testamento cristão. Então, como é que a gente consegue justificar uma reencarnação que institui o olho por olho, dente por dente? Como se Deus, não é, fosse um chicote na mão dos donos das religiões que importam sobre aquelas pessoas que, segundo eles, se equivocam, toda a sua ira e toda a sua raiva, como se eles mesmos não fossem hipócritas, sepulcros caiados, lindos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A gente não deve falar de política, mas na época da eleição a gente paga a mensalidade até de quem está morto, para poder ganhar a eleição dentro do centro. Eu só estou presidente porque ninguém quer. Mentira, não está porque não solta. O livro caixa é guardado, é trancado, o estatuto é dentro de outra gaveta, cheio de poeira. Ele nem faz e nem quer que ninguém faça.
Mas a gente não pode falar de política dentro do centro, mas a gente pode fazer politicagem sem ética para se eleger presidente desse mesmo centro. Isso é paradoxo. E é sobre isso que a gente precisa discutir. E é isso que incomoda, porque um dos objetivos do meu livro, né, igual a da Maravilha, né, não é trazer solucionática, mas é produzir problemáticas. Esse é o grande objetivo. Sabe, é sacudir as nossas placas tectônicas, é nos tirar da zona de conforto, é nos fazer refletir sobre a nossa própria prática. Esse é o nosso grande objetivo. Então, eu trouxe alguns pontos. Eu queria pedir desculpas se, por acaso, os slides ficarem antipedagógicos. Né? A pessoa diz, um pedagogo com slides desse tamanho, não sei o que o pessoal vai dizer. Mas eu quis ser literal, porque eu apresento o meu livro para vocês, então eu quis trazer trechinhos dele para a gente discutir ele mesmo, certo? Então, a gente começa aqui sobre alguns pontos da introdução, que eu achei que são importantes, quando diz como uma doutrina que tem bases fincadas na espiritualidade e na espiritualização, institui conceitos que induzem julgamentos, estabelecem e ditam como as pessoas devem se comportar a partir dos corpos e das consequentes genitálias que estes corpos possuem. Aí eu disse, ó, lá no fim vocês vão ver que eu me atrevo ainda mais, não é? Quando eu falo do que eu acho do movimento espírita, o que a minha pesquisa identificou. Ora, como é que eu me digo espiritualista e julgo o comportamento das pessoas a partir da genitália que essas pessoas possuem? Aí eu pergunto, isso é um pensamento espiritualista ou materialista? Quando eu exijo o comportamento a partir da genitália, eu mato as subjetividades. Se eu mato as subjetividades, eu mato o ser espiritual. Então eu exijo que os corpos se comportem independente dos espíritos que o façam vibrar. Ora, se a doutrina é espírita, e às vezes nisso nós temos um senso comum, não é? Como é que eu posso exigir que a pessoa se comporte a partir do corpo e não do espírito? E aí eu digo, sente direito, ande direito, fale direito, ame direito. O amor não é um atributo do espiritismo. O espiritismo não é dono do amor, não é dono da mediunidade, não é dono da reencarnação. São conceitos dos quais nós, espíritas, nos utilizamos para fundar a nossa fé. A forma com que a gente dialoga com essa ciência e com essa filosofia. Então, não dá para a gente defender um amor que é baseado em Jesus de Nazaré e lotear este amor a partir daquilo que o outro é. Então, corpos que amam e corpos que não amam. Corpos que podem ser amados e corpos que não podem ser amados. Isso é materialismo puro, real e completo. Se eu mato subjetividade, eu mato espiritualidade. Só que as pessoas não querem conversar sobre isso, sabe por quê? Porque elas têm fundadas nos seus preconceitos a sua própria fé e a sua própria vivência dentro do espiritismo. E para uns isso é bom. E aí a gente tem centro espírita que as pessoas LGBTs não podem dar passe, não participam da mediúnica. Conheci pessoas, e por isso fundei, abasteci meu livro desses conteúdos, um casal de pessoas homossexuais que iam em carros diferentes para o centro, porque quando as pessoas descobriam que tinham homossexuais no trabalho, colocavam eles na desobsessão e eles não podiam mais trabalhar. Conheci um casal de lésbicas que foram expulsas de uma instituição, porque passaram 2 anos tentando voltar aos trabalhos e não podiam, porque só dava desobsessão. E aí a gente julga pelo corpo, mas não julga pelo espírito. Mas a gente diz assim, olha, o corpo físico, eu escutei isso a minha vida toda, o corpo físico é por onde o espírito se expressa. Não é assim que vocês aprenderam ou não? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não concordem, podem ficar à vontade. Então pode perguntar a Júnior, que ele estudou bem muito, só para responder a vocês. Mas foi assim que a gente aprendeu, não foi assim que nós aprendemos? Mas quando a gente fala de gênero, de cor, aí isso não voga. Aí o corpo já não é mais a expressão do espírito. E eu defendo que ele continua sendo, não é? Os imbricamentos
entre o espiritismo e a educação nos trazem a este lugar de construções e análises de narrativas, de reflexões acerca de nossas digressões aqui estabelecidas e de como servirão de base para as nossas futuras elucubrações e para consubstanciarmos a compreensão sobre gênero e sexualidade. Aí o que é que eu percebi? Que o espiritismo ele dá conta da discussão dessa demanda de gênero e sexualidade, mas que nós precisávamos perceber como atuar no mundo de forma a fazer com que aquilo que a norma estabelece como regra, ou seja, a norma estabelece que a regra é heteronormativa. O comportamento é uma que a gente chama na nossa linha de pesquisa de heterossexualidade compulsória, ou seja, quando a gente lá vê lá o gênero da criança, o sexo, é menino, azul, menina, rosa, menino anda de tal jeito, menina de jeito tal, joga bola, essa menina, turma, cuidado com essa menina que ela só quer jogar bola, dá logo uma boneca a ela, como se isso fosse determinante para as orientações sexuais e para a expressão de gênero daquele ser. Sabe? É a mesma coisa que defende aquela ideia de que a gente não deve falar sobre gênero, porque senão as pessoas vão se transformar em homossexuais. E o movimento espírita ele também tem esse discurso. Que a gente vai falar sobre isso no nosso terceiro ou quarto encontro. Para a edificação de uma sociedade justa e igualitária, eu já falei sobre isso, então não vou ler tudo, que é exatamente esse o próximo slide, que é essa coisa da gente marginalizar algumas discussões. Percebam, quando a gente fala de igualdade e justiça social, não, você quer fazer política dentro do centro, que é do que me acusam. Você quer fazer política dentro do centro, quando a gente fala de igualdade e justiça social. Até agora eu nem defendi um partido A ou partido B, mas eu falo o tempo inteiro de igualdade e justiça social. Na cabeça de vocês, procurem quais são os partidos que defendem cada coisa. Ponto. Agora, eu não defendo partido, eu defendo ação de políticas públicas que sejam efetivas para que a gente possa combater o mal da fome no nosso país, por exemplo, nos dias atuais, para que a gente possa entender porque mais de 600 mil pessoas morreram de uma doença que já tinha vacina. É disso que a gente está falando, de investimento público, de mudança na CLT, porque ia gerar mais emprego, a gente está cada dia que passa com gente mais desempregada, e a mudança foi feita e os empregos não chegaram. É disso aí que a gente está falando. O espiritismo não tem nada a ver com isso. Tem. Você tem CPF, você tem título de eleitor, você paga imposto, você vota. O espírita não é um pária da sociedade, ele é a própria sociedade. Então não dá para a gente tratar como se nós não fizéssemos parte de tudo isso que está aí acontecendo. Gente, a gente não vai resolver os problemas sociais falando com André Luiz e Emmanuel, não. Não resolve. Você não vai resolver o problema da fome com água fluidificada e passe. Nem a desigualdade social também com isso. Não haverá, eu não queria decepcionar vocês não, mas é o jeito. Não haverá mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. Ponto. Esse mundo de regeneração feito de romance é falácia. E não encontra, sobre nenhuma circunstância, não encontra consonância em Kardec. Leiam a Gênese, que vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Não encontra consonância em Kardec. Não, tem um cidadão, pós-doutor, lá de Goiás, chamado Luiz Ignatz, ele é pós-doutor em epistemologia, né? Ele diz assim: o espiritismo se tornou a melhor religião possível para a classe média. Por quê? Você vai lá, um dia por semana, dá o pão, dá a sopa, volta para casa, né, porque fez sua boa ação e está construindo o seu lugar na colônia espiritual. E aí a gente precisa discutir colônia espiritual e umbral, urgentemente, porque virou o céu e o inferno dos espíritas. Só mudou de nome. E a gente não entende que quando a gente estuda Kardec, céu e inferno é estado de consciência. Isso não são palavras minhas. Mas a gente acredita naquele lindo jardim de nosso lar, com piano de cauda, enorme. Eu queria era a vassourinha. Adoro música clássica, mas eu chegar em nosso lar, não tiver vassourinha, eu vou lá no setor onde eu puder reclamar na hora, porque tem Schubert, mas não tem vassourinha. Não, eu sou de Recife, eu gosto de vassourinha. Eu adoro Schubert, Mozart, Tchaikovsky, adoro música clássica, mas eu também sou popular, né?
Então, essas coisas são bacanas, mas elas não nos ensinam o espiritismo. A realidade de uma entidade, a gente vai falar nisso um pouco mais na frente, não é? Aquilo que um espírito pensa não pode ser instituído como regra geral. Nós perdemos o que há de mais bonito na doutrina, que é o senso crítico. Então, hoje, se um espírito fala, é fato. Se determinados médiuns falam, é fato. E se você questiona esses espíritos ou esse médium, é obsediado. O senso crítico acabou. E esses médiuns importantes, famosos, eles podem falar de política. E as pessoas aplaudem. Mas a gente, se falar de igualdade e justiça social, é acusado de falar sobre política. É diferente, sabe? Os julgamentos também são diferentes. Isso aqui eu coloquei: violência, desemprego, fome, racismo, intolerância religiosa, machismo, xenofobia, LGBTQIAP+, fobia, sexismo, misoginia, estão presentes de forma estrutural nas sociedades contemporâneas. Isso aqui, nós não podemos instituir estes fenômenos sociais às demandas do espiritismo. A pergunta 806, Kardec pergunta, né, se a desigualdade social é uma ação divina. Os espíritos são categóricos: não é ação humana. Então, convenhamos, Deus não criou PIB, não indexou o preço do combustível ao dólar. Deus não fez nada disso. Quem indexou o preço do combustível ao dólar foi o homem, o ganancioso, que tem 1 trilhão e está lutando para ter 5, e ele não vai gastar esse 1 trilhão. A 10ª geração dele não vai gastar 1 trilhão, mas ele quer 1,5 trilhão. E ele não para de querer mais, mesmo que ele saiba que para ele ter 1 trilhão, vários milhões não vão ter nada. Então, dá para a gente falar de espiritualidade sem falar de capitalismo? Não dá. Não dá, porque isso é fantasiar. Isso é romancear a realidade social dos nossos fatos. É isso que torna o Brasil um dos países mais desiguais do planeta. Nos últimos dados que eu peguei do IPEA, o Brasil tinha 94% do seu PIB na mão de 6% da população brasileira. Enquanto cerca de 6% do que sobra é para ser rateado em doses homeopáticas aos outros 94% que restam. É disso que a gente está falando. Isso não é um tema espírita? É um tema espírita, sim. Por mais que muitos não acreditem, né? Aí eu coloquei aqui, a gente vai falar sobre a primeira parte, que é o espiritismo e as questões sociais. Eu cunhei visão social de Deus. Trouxe um trechinho desse texto para a gente poder discuti-lo. E aí é onde começam os trechinhos maiores. Eu quero pedir desculpa a vocês, mas assim eu não consegui diminuir mais do que o que eu já diminuí, porque eu queria compartilhar com vocês verdadeiramente o pensamento. Deus está na intimidade, se encontra consciente em nossa razão, que se torna autônoma à medida que o conhecemos, percebemos e o possuímos. É Deus na exata ação da vida pulsante, facultando a nossa compreensão sobre nós mesmos, que se eleva quando exaltamos o amor a partir de cada uma destas possibilidades descobertas, em cada ação, cada oportunidade de aprendizado, que vai se dando à medida que, enquanto espíritos, vamos nos educando através da proposta da filosofia moral, que aproxima a nossa teoria da nossa prática. Nasce o reino segundo Pires, que é Herculano Pires, que é aqui junto com Deus que está em nós. Numa das partes do livro eu digo que Deus não está para nós, assim como Gepeto estava para Pinóquio, sabe? E há uma percepção de que Deus tem umas cordinhas ligadas na gente, que ele, sabe, que ele é quem... Não funciona assim. Vê só, a gente chama Deus de Pai,
Mas paternidade e patriarcado divino não é um conceito espírita. Quando a gente lê que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a ideia patriarcal, a ideia paternalista, a relação que a gente tem com Deus, nesses termos, não é um conceito espírita. Em contrapartida, quando a gente estuda Leon Denis no livro Progresso, quando a gente estuda Leon Denis no livro No Invisível, a gente vê que ele fala de uma religião chamada religião da intimidade. E como isso é importante? É importante porque o Espiritismo democratiza a forma de você sentir. E ele não institui uma forma única e não implica que você, todo espírita, deve orar de joelhos. Percebe? Não tem isso. Ah, Alexandre, mas tu sabe, Dona Fulana faz 30 anos que vai lá no CEAL e acende vela. E tu é fofoqueira, a mulher está falando dela. Percebe? Mas se ela se sente bem acendendo a vela, se o outro se sente bem usando o terço, se o outro precisa reverenciar a Meca, se o outro se ajoelha, é da tua conta. O Deus espírita é o Deus da democracia. Ele não institui um modelo formal de adoração. Ele está preocupado se o sentimento que tu nutre naquele processo de adoração é real ou não. E não com a forma, com o formato, com a maneira. Até porque não faziam isso os fariseus. Não fazia, pois, também isso os publicanos, que oravam e gritavam em praça pública, mas que eram cruéis quando cobravam os tributos. Então Deus está preocupado, sabe, como se Deus tivesse um olhinho. Tem uma música de Raul Seixas, aquele Deus vê tudo o que você faz, né? Vendo, ele dizia até que Deus viu o que ele estava fazendo dentro do banheiro. Ele que tinha medo, tinha tanto medo de Deus, porque ele estava sempre vendo tudo o que você faz. E a gente passa essa ideia, e aí eu preciso dizer uma coisa: nós precisamos trabalhar o espiritismo filosofia, que não é igrejista, mas defende esta fé da intimidade, que é respeitosa com a maneira com que cada um se relaciona com o mundo da adoração e com a lei de adoração, e que não institui um padrão espírita de orar, um padrão espírita de sentir. O padrão espírita de adorar a Deus é a honestidade dos sentimentos com que você para naquele momento para dialogar com Ele. Como você vai dialogar é problema teu, irmão. Agora, o Deus espírita, ele não impõe castigo. O Deus espírita não é o Deus da culpa, o Deus que alimenta a pedagogia do medo e da culpa. Olha, você tem que fazer isso, porque senão a obsessão está ali na esquina. Isso cria heteronomia, isso não provoca autonomia. Isso não, o Deus Espírita, ele nos dá autonomia para que sejamos hábeis e capazes de dar conta das nossas próprias demandas. Aí o que é que acontece? Um monte de gente que fica escrava dos tratamentos espirituais. Fazem dele moleta, não conseguem ficar de pé, porque precisam constantemente do atributo do tratamento. Água fluidificada funciona? Funciona. O passe funciona? Funciona. Mas ele não vai fazer por você aquilo que lhe cabe. Sabe? O Espiritismo ele tem um princípio que é o princípio da ação comportamental. O Espiritismo não é uma doutrina de contemplação, é uma doutrina performática. Ela deseja, convida, ensina e inspira você a performar no mundo social, sendo você um intérprete da performance de Jesus de Nazaré. Por isso que está lá, vede Jesus. Ponto. O próximo pontinho que a gente vai falar é sobre a imortalidade da alma. Vão aguardando aí as perguntas para quando eu terminar, que Júnior está ansioso para responder. Fiquem bem à vontade. Então, na imortalidade da alma, a gente discute aqui.
A consciência da vida futura e da imortalidade da alma provoca em nós motivação para a vivência da doutrina espírita como uma doutrina comportamental, assim como justifica e valida a ação do amor como sendo a ferramenta da qual devemos nos utilizar para alcançarmos o progresso. Vale a pena amar, é urgente que amemos. Prestemos atenção. Quando a gente fala da imortalidade da alma, e Kardec tinha uma preocupação muito séria sobre isso, que ele começa o livro dos médiuns com uma pergunta: há espíritos, Rose? Ou existem espíritos? Qual é a preocupação de Kardec? É tipo assim, ó, se você não acredita na imortalidade da alma, siga adiante, porque você não vai entender do que a gente está tratando aqui. A gente trata da relação do mundo, do ser humano, do ser espiritual, a partir de uma perspectiva imortalista. Ou seja, vale a pena amar e vale a pena viver, porque nós não vamos dar conta da nossa demanda em apenas um momento. Eu não vou dar conta de resolver tudo na minha vida sendo Alexandre Júnior. Eu vou precisar de outros momentos para condensar e trabalhar aquilo, sabe? Entender isso é imprescindível. Eu trago no livro um conceito que eu cunho de identidade espiritual. É quando nós, espíritos, e agora, nesse momento, espíritas, temos a condição de perceber a nossa relação do mundo social, sem perder essa identidade com o mundo dos espíritos, mas sabendo a relevância da construção que somos a partir dessa demanda de troca que o mundo social nos oferta. A nossa relação com a sogra, eita, a minha está aí. A nossa relação com a sogra, a nossa relação, não é, com o vizinho, a nossa relação com os filhos, a nossa relação com a esposa, com o marido, sabe, a nossa relação no mundo social do religioso. Aquela pessoa, que eu sou maravilhosa, mas quer tudo do jeitinho dela. É maravilhoso quando todo mundo faz o que ela quer. Sabe? Então, nós temos coisas que vão se desenhando e muitas das necessidades que a gente tem ainda de transcendermos-nos nós mesmos, nós ainda nem descobrimos. Menino, tu é muito avarento. Eu não sou avarento, não, eu sou econômico. Aí ele pega o guardanapo, parte em 4, e na pontinha do guardanapo ele bota segunda, terça, quarta, que é um pedacinho por dia. O palito de dentro ele quebra em 2, né, e bota lá um potinho para cada dia. Mas menino, tu é muito... Não, não sou avarento, não, sou econômico. Mas ele ainda não entendeu que aquilo é ser avarento. Essa relação se dá na troca, a gente não se descobre sozinho. Por isso é tão importante o mundo social. Por isso é tão importante a diversidade. Por isso é tão importante sermos diferentes uns dos outros. É imprescindível compreendermos a diversidade do mundo. O que seria do mundo se nós fôssemos iguais? Como nós iríamos aprender? Como nós iríamos aprender se nós fôssemos iguais? Então é necessário, nem parece que tu é meu filho. Que bom, não ele ia ser ranzinhos igual a tu, né? É diferente, são diferentes, pessoas diferentes, intimidades diferentes, necessidades diferentes, vivências diferentes, comportamentos diferentes. Então nós somos diferentes dentro das nossas igualdades. E a imortalidade da alma faculta a compreensão dessa diferença. Então, na cancela da criação, né, tem lá a cancela, né, abriu, aí saiu todo mundo e desabalado a carreira. Só que cada um escolheu um caminho. Aqueles que escolheram os caminhos mais curtos, as portas mais estreitas, aprenderam a maturidade daquilo que significa a filosofia moral espírita, que não tem nada a ver com moralidade. Quando a gente fala de filosofia moral, é da ação, da compreensão da filosofia espírita na nossa prática cotidiana. É quanto aquilo te muda enquanto ser humano. É quanto aquilo te propõe a possibilidade de ser diferente daquilo que tu é. De mudar o meio social que tu faz parte. De provocar amor não só para aqueles que estão ao teu redor, mas que o amor seja uma moeda de troca para o universo. E que as coisas boas não sejam produzidas apenas para aqueles que estão ao nosso lado. É por isso que a gente defende a busca pela igualdade e justiça social a partir das políticas públicas. Porque aí você atende a todos e não só a alguns. Percebem que é diferente? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reencarnação. Estou falando muito rápido.
Está dando para entender? Que bom. Então vamos lá. Sobre a reencarnação. Pois não. Vou me hidratar. Contente, tá vendo aí? Mas falando sobre reencarnação. A reencarnação, segundo o entendimento espírita, não institui procedimentos que validam as desigualdades sociais, como a instauração de um processo que privilegie um em detrimento de outros. Nesse sentido, nenhuma hegemonia cultural, econômica ou social opressora deverá encontrar a sua razão de existir na forma de se conceber a reencarnação, tendo o espiritismo como um referencial teórico. E o movimento espírita, infelizmente, faz isso. Valida a igualdade social a partir daquilo que a reencarnação oferece. Mas vamos partir de outro pressuposto. Eu vou colocar o outro slide, que é sobre reencarnação, eu leio e a gente fala sobre isso. Eu digo assim, a reencarnação tem uma ação educativa, uma vez de punitiva, divina e diametralmente oposta à demoníaca, libertadora e antagônica a qualquer tipo de postura aprisionante. Sua ação sobre nós é de possibilidades de aprendizado através de sucessivas oportunidades, nas quais vamos, por intermédios dos embates sociais, concordando e discordando, formatando-nos como cidadãos cósmicos, seres universais, criaturas divinas, constituindo-nos naquilo que somos. A reencarnação, ela não estabelece, não é para uma casta. A gente às vezes acaba entendendo assim, não, mas se ele está ali, eu lembro daquela menina de 10 anos que veio fazer interrupção da gravidez aqui em Pernambuco, e que fizeram toda aquela celeuma, né? Não, mas quem não está pensando no espírito que vai reencarnar, e quem está pensando na menina com 10 anos que foi 4 anos estuprada? Percebe? E aí eu vi um médico de uma determinada associação de medicina colocar assim, para passar por isso, boa coisa não foi. É esse tipo de pensamento que esse olhar sobre a reencarnação valida. A reencarnação, ela não é responsável. O que é que a gente precisa dizer? Para aquelas pessoas que acreditam na meritocracia. Meritocracia sem igualdade e justiça social é falácia. Ponto. Porque eu vou acreditar na meritocracia e você vai lá e estuda numa escola trilingüe, vai fazer o Enem, tem um professor de álgebra, um de geometria, um de não sei o quê, né? Espanhol, francês, inglês, vai fazer. E o outro estuda numa escola onde o professor de matemática vai um dia, falta 2, o de geometria não existe, não tem o de história. Mas vai chegar lá e você quer que os dois tirem a mesma nota no Enem. E você chama isso de meritocracia? Meritocracia sem igualdade e justiça social é uma falácia. Ponto. Sei que tem gente que não gosta de ouvir, mas isso é uma realidade social. Para que a gente possa cobrar igual, a gente precisa dar igual. É assim que deveria ser quando a gente fala do processo reencarnatório. Porque a ação do social tem um peso na forma que a gente interage com o mundo. Então a gente dizer que tudo que acontece com a gente é só a demanda da reencarnação, é fechar os olhos para as nossas realidades sociais. Exemplo, bala perdida. Escutei muito dentro do movimento espírita. A bala nunca é perdida, ela sempre acha quem precisava morrer. Falácia. Por que só morre preto, favelado, periférico, com bala perdida? Então só tem que morrer preto por bala perdida, favelado e pobre. Por que a bala perdida não entra no condomínio de luxo? É porque aquela pessoa que hoje tem dinheiro, ela não merece também levar o tiro. Só quem merece levar o tiro é aquela que nasceu favelada, preta. Isso é uma falácia. Não use a reencarnação para justificar isso, não. Agora, dê condições de igualdade, para que ao invés da gente poder potencializar os nossos declínios e as nossas dificuldades comportamentais, nós possamos dar condição para aquela pessoa colocar para fora todas as aptidões que ela tem. Mas ela conhece a morte com 1 ano, porque o pai dela foi assassinado na frente dela. A mãe se prostitui, porque senão ela não comia. Aos 6, ela é convidada pelo tráfico a fazer aviãozinho. Aos 10, deram uma pistola para ela. Aí foi a reencarnação que quis assim. Falta de política pública.
falta de um olhar social do Estado. Porque no Brasil a gente não faz política de Estado, a gente faz política de governo. Por que faz política de governo? A gente cria política pública, essa política pública é criada por o governo, chega outro governo, não concorda com a política pública e acaba com todas as políticas públicas que foram criadas pelo governo anterior. Isso é política pública, isso é política de governo, não política de Estado. A gente precisa produzir política de Estado. A política de Estado que é produzida no Brasil hoje é uma política que não se preocupa com pobre. Ponto. Não se preocupa com preto. Ponto. Não se preocupa com mulher. Ponto. E não se preocupa com a comunidade LGBTQIAP+. Isso é fato. E reverbera essa ação no coração de muitos espíritas, que são a favor, inclusive, desse tipo de política. Vá trabalhar, vai ter a vida que aquele cara teve, irmão. Vai perder teu pai assassinado com 1 ano, vai ver tua mãe se prostituir para te sustentar. Vai ver a falta de condição e de acesso à cultura, a lazer. Está lá na Constituição de 1988. Se eu estiver dizendo alguma mentira, vocês podem falar. Mas está lá na Constituição de 1988. É dever do Estado e direito do cidadão ter acesso à educação, saúde, segurança, moradia, saneamento básico. Pronto, isso não é o Manifesto Comunista de Marx, não. Isso é a Constituição Brasileira de 1988, que não é cumprida. E que nós, quando nos paqueramos com determinadas políticas públicas, nós paqueramos com essa falta de amor que determinadas políticas representam. Como é que a gente vai produzir política de armamento onde falta pão? Onde falta saneamento, onde falta saúde? É complexo isso, gente. Não é? Mas é fato. A gente está falando aqui de fatos sociais. Não é? Falando de reencarnação. Eu também não posso falar de tudo, senão vocês não vão ler o livro. Aí aqui está falando sobre a... Olha, eu pulei. É a comunicabilidade dos espíritos. Então eu trago um pontinho aqui que diz assim: percebemos que trabalhar a mediunidade, segundo Kardec, exige de nós disciplinas e princípios científicos. Então, torna-se imperiosa a cautela, o experimento, a observação sistêmica, para não acreditar em todo fenômeno e no seu produto, sem antes colocar os fatos à disposição de exaustiva pesquisa, inquirição e métodos, para só depois aceitar a forma e o conteúdo das comunicações. Eu trouxe só esse trechinho pelo quê? Porque eu até já toquei, né? Nisso lá atrás, eu não vou me aprofundar muito, mas prestemos atenção. Se médium A escreve, por exemplo, eu questiono vários livros de Chico Xavier. Ele é maravilhoso, tem vários serviços prestados, mas tudo que ele escreveu não é coerente. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um livro que precisa ser repensado do ponto de vista decolonial, inclusive, porque defende eugenia. Ponto. Naquela época, talvez a gente não tivesse recursos intelectuais suficientes para poder discutir. Hoje tem. E a gente insiste em trabalhar aquilo como se aquilo fosse um fato. Me digam só, o Deus que a gente acredita, quer dizer que é o Deus do privilégio. Que o Brasil ia ser o coração do mundo, a parte do Evangelho, e o resto do mundo não ia ter direito a nada disso. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. E a gente não diz, precisa discutir. Eu comecei a escrever um artigo, que eu não terminei, acho que vou demorar a terminar, porque eu estou escrevendo outra coisa, que diz assim: no coração do mundo, na pátria do Evangelho, nunca foi pecado, sempre foi política. Que, junto com mais 3 pessoas, a gente estava escrevendo um livro chamado Espiritismo, Política e Decolonialidade, para a gente poder trazer uma análise decolonial do que ali está escrito. A gente não deve acreditar a todo um povo que passa pelo que o povo preto passou no Brasil e passou no mundo como povo escravizado, como se aquilo fosse uma coisa boa para depurar. Pelo amor de Deus, né? É bom para quem? Isso não faz o menor sentido. Então, não é porque foi Chico que escreveu que é bom. Não é porque foi Divaldo que escreveu que é bom. Eu posso falar das 450 obras de Chico, seria leviandade, eu não estou fazendo isso.
Também não estou falando da pessoa, nem de Chico, nem de Divaldo. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ser crítico quando a gente lê. Ah, Kardec, você concorda com tudo? Não. Isso quer dizer que aquilo que eu estabeleço como não coerente é coerente? Não, mas aquilo não passa na minha coerência. Se vai passando na de vocês, está massa, cada um. Não estou dizendo que você não deve acreditar, estou dizendo o que eu penso a partir das minhas pesquisas. Lembra que no começo eu disse, o que eu vou apresentar aqui não é uma verdade universal, mas fruto daquilo que eu pesquiso. E com os autores eu dialogo. Porque eu dialogo com autores não espíritas. Quem pegar meu livro vai ver que tem autores que não são espíritas que eu cito. Eu cito Judith Butler, eu cito Edgar Morin, eu cito Paulo Freire, eu cito Michel Foucault, eu cito um monte de autores que não são espíritas e busco criar um processo de dialogicidade entre esses autores, entre os autores espíritas e entre os autores não espíritas. O que eu defendo aqui é que não dá para acreditar em tudo só porque foi eu que escrevi. Kardec fala que nenhum médium é infalível. Então, como é que ele diz uma coisa e a gente faz outra? Como é que a gente acredita em tudo que o outro escreve, só se botar o nome? Esse período de pandemia foi um período de teste para a nossa paciência. Vacina espiritual, durma com o braço sem camisa, pelo amor de Deus, gente. Isso é abusar da nossa fé. E gente que não vai tomar vacina de verdade, é contra a vacina de verdade, é anti-vax, mas ficou lá de 2 horas da manhã esperando que o espírito fosse vacinar o braço dele. Pelo amor de Deus, né? Tenha dó. E aí um cara escreve onde você não sabe nem onde escreveu, quem escreveu, aí bota lá embaixo o nome de um espírito famoso, você se emociona. Sem ter senso crítico, às vezes o que está escrito ali não faz o menor sentido. Aí quer falar, o que o espiritismo fala sobre a pandemia? É só você saber o que a ciência fala. O que a ciência fala é a mesma coisa que o espiritismo fala, ponto. Se você não concorda com a ciência, naquele ponto você também não concorda com o espiritismo. Acabou, não tem mais o que discutir. O resto é para a gente produzir eloquência. Mas se a gente traduzir, é isso. O espiritismo fala o quê sobre a pandemia? Procure saber o que a ciência diz. Se a ciência diz que você precisa se vacinar, se vacine. Se a ciência diz que você precisa usar máscara, use. Se a ciência diz que você precisa passar álcool nas mãos, passe. Ponto. É a mesma coisa que o espiritismo diz. Quem quiser saber o que eu estou falando, procure na Revista Espírita de 1865, tem um texto de Kardec sobre pandemia, que é muito mais atual do que eu vi muito espírita produzir nos dias de hoje. Está lá na Revista Espírita, eu não estou inventando nada. O progresso. Está quase acabando, viu, gente? O suplício de vocês é bem rapidinho. A sociedade precisa ser pensada para que os seres que aqui vivem encontrem viabilidade no seu processo de progresso. Haja vista para as desigualdades sociais, que não são ações das leis naturais e não podem ser justificadas através dos conceitos espíritas, cabendo ao ser humano edificar uma sociedade mais igual e, desta maneira, oferecer as mesmas condições para todas, todos e todos os moradores da Terra, de conseguirem dar continuidade à sua trajetória de ascensão espiritual. Veja só, o progresso é um conceito espírita, não é? Está lá no tripé, na base que sustenta, não é, o pensamento espírita. Mas quando a gente fala do progresso, eu prefiro o progresso do que a evolução, porque a evolução me lembra muito de Darwin, né? O progresso fica uma coisa mais social, um pensamento mais social. Porque a gente precisa entender que a gente diz, não, o espírita não regride, o ser humano não regride. Vamos lá, vamos discutir isso. O ser humano em si não regride, mas o mundo social regride. E o mundo social brasileiro regrediu, não é não, bujão de gás de 115? Né? O mundo social regrediu. E a gente pode até não querer admitir, mas isso é um fato. O mundo social regrediu porque nós perdemos leis e direitos. Quem vive e trabalha a partir dos direitos humanos entende, por exemplo, que a primeira coisa que foi feita pelo atual governo foi tirar a comunidade LGBTQIA+ das leis de direitos humanos. Para muita gente isso não quer dizer nada, não vai mudar a realidade de quase ninguém, mas vai mudar a realidade de muita gente que se utilizava do SUS, por exemplo, como pessoa LGBT, que dependia daquele dinheiro para a produção de políticas educacionais para a comunidade. Essas pessoas sentiram na pele. Essas pessoas, por exemplo, na pandemia,
Na pandemia, estas pessoas passaram por dificuldades incríveis. Porque quando a gente fala, e a gente só vai falar isso lá no último encontro, aí eu estou dizendo bem muito isso, que é para vocês não me deixarem sozinho até lá, mas a gente vai falar de gênero especificamente nos últimos capítulos, nos últimos encontros. No terceiro eu falo dos conceitos que a gente precisa trabalhar para entender gênero. Mas quando a gente fala de uma pessoa transexual, eu queria dizer só uma realidade, só para vocês entenderem. A perspectiva de vida no Brasil hoje é de cerca de 75, 80 anos. Normal, né? A perspectiva de vida de uma pessoa transexual no Brasil é de 35 anos. A perspectiva de vida de uma pessoa transexual no Brasil preta é de 32 anos. Essas pessoas ficaram sem lei. Uma parte muito significativa dessas pessoas não conseguem terminar o ensino fundamental 1, ou seja, que é do 1º ao 5º ano, porque não conseguem resistir ao bullying. Ou seja, a maior parte dessas pessoas precisam se prostituir porque não têm acesso à escola, porque não conseguem sobreviver à escola. O índice de suicídio entre as pessoas é enorme. As políticas de saúde que essas pessoas tinham acesso, políticas anti-HIV, distribuição hoje não é mais doenças sexualmente transmissíveis, e o nome fugiu da minha cabeça, vocês vão me desculpar. Porque antigamente era DST, mas agora mudou. Minha amiga enfermeira, infecção, hoje é IF, acho que é IF. IST, obrigado, deu um branco, né? Hoje, toda a verba que tinha, a partir do momento daquela canetadazinha, deixou de ter. Acesso à camisinha e um monte de coisas de direitos que foram negados. Estou falando de uma coisa para a gente poder entender que, do ponto de vista social, há regresso, sim. Quando a gente diz assim, o ser humano não regride, é naquilo que ele se constitui enquanto ser humano. Quando ele aprende a amar, ele não vai desamar mais nunca. Mas até ele aprender, ele ainda é reprodutor de muito machismo, racismo, LGBTfobia. Não é? Porque hoje o nosso amor, ele é setorial. A gente já setoriza quem a gente ama. Então a gente ama os pares. Oi? Isso vai ser, né, cenas para os nossos próximos capítulos, mas como é teu nome? Mônica. O que Mônica está trazendo é bem pertinente. Por quê? Porque a gente está falando da ação do Estado, mas a gente precisa falar da ação da família e da ação da religião. Que são 3 ações importantes e que eu chamo de política de gaysificação. Eu não vou dizer o que é, porque vocês vão ler, mas está lá que eu falo da relação e de negação da espiritualidade. São 2 termos que eu cunhei para poder explicar esse pensamento dentro do espaço religioso e a importância que a família tem na construção disso. Porque o que é que acontece? O transexual, ele é logo colocado para fora de casa. Então, ele vai padecer na rua e ele precisa dar conta da sua própria demanda. É por isso que ele se prostitui. E digo mais, a gente fala, a prostituição não é uma coisa para ser romanceada. É duro. É muito duro. Então, quando a gente fala desse progresso, quando eu vou falar mais por conta do tempo, né, que eu até passei um pouco, e também porque, senão vocês não vão comprar o livro, né? Mas, assim, para a gente poder traduzir essa ideia, né, a partir do que está ali, para que nós pudéssemos progredir igualmente, as leis deveriam ser iguais para todos. Do ponto de vista social, isso não é uma realidade. Deixa eu colocar isso aqui para vocês lerem, porque eu acho que é importante. Isso é uma coisa que eu cunho, e eu tenho recebido muitos abraços, inclusive, por conta desse pensamento. Mas eu digo que o movimento espírita brasileiro, hegemônico, federativo, institucionalizado, é um termo que eu cunhei para falar do espiritismo institucional. Ele é materialista, ele é contemplativo e ele é conservador. E aí eu vou dizer bem rapidamente porque eu digo cada coisa. O materialista eu até já disse. Ele é materialista porque ele julga a sua relação com o outro a partir do corpo e não a partir da ação espiritual. Ponto. Ele é contemplativo porque ele contempla o mundo social, porque está esperando viver o verdadeiro mundo na pátria espiritual. Quantas vezes você já escutou? Não, o verdadeiro mundo é onde você está. É ali que você tem que atuar. Se você está no mundo social dos encarnados, você precisa atuar no mundo social dos encarnados.
Porque quando a gente não pensa assim, a gente diz que é uma fábrica, esse pensamento é uma fábrica de produzir alienado. Sabe, de pessoas que se escondem no mundo social para ir viver o mundo lá nas colônias espirituais. Quando você desencarnar e não tiver a colônia que você pensava, depois não diga que eu não avisei. E o outro é conservadorismo. O conservadorismo tem sido uma marca registrada do movimento espírita brasileiro. E esse conservadorismo, ele impede que discussões como essas aconteçam e hostilizam as pessoas que tentam produzi-lo. Essa é uma verdade. Então, lá no livro, eu explico por que ele se torna isso, a partir, veja, de novo, importante salientar, a partir das minhas pesquisas, dos meus pensamentos, por que eu entendo que o movimento espírita brasileiro se tornou, no Brasil, materialista, conservador e contemplativo. Aqui eu trouxe uma frasezinha do meu companheiro Paulo Freire. Ele diz que a educação... Deixa eu pegar aqui para não ficar me virando por conta do microfone. A educação é um ato de amor. Por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, muito obrigado por esse primeiro momento. Não façam perguntas difíceis, fiquem bem calmos, né? Mas fiquem à vontade para que a gente possa produzir um bom diálogo. Gratidão pela oportunidade. Obrigado. Como é seu nome, meu amor, primeiro? Ana? Eu falei que ele tem textos. Isso. Ótimo. Diz teu nome de novo, Ana, que tu está com o microfone. Ana Rosinha. Obrigado. Pode ter também alguns desvios, né, assim, algumas coisas que se fazem reflexões sobre o trabalho dele, como Allan Kardec, como você falou, mas eu acho que Kardec, ele realmente, a sociedade é altamente Preconceituosa. preconceituosa, principalmente naquela época. Ainda eu acho que é pior do que hoje. Eu sei que a gente continua, infelizmente. A gente pensa assim, que deveríamos estar com um progresso bem melhor, bem mais avançado, né? Em pleno século XXI, e tem tantas distorções ainda. Né? É isso aí. Outra coisa também que eu não entendi muito bem, a questão da doutrina induz a julgamentos. Teve uma primeira parágrafo ali, alguns julgamentos assim, meio parciais. E eu acho assim que, para mim, não seria doutrina, seriam as pessoas. Quando as pessoas também se colocam numa situação de contemplação, elas não estão interpretando bem o ensinamento. Porque a base mesmo dessa doutrina é a lição que Jesus deixou para a gente. Né? Jesus, ele tinha essa necessidade de igualar, de tratar todos com o mesmo amor. Né? Essa igualdade. Não vamos se preocupar com isso. E eu acho que a gente tem que observar também que muitas vezes as pessoas desvirtuam os ensinamentos. É isso aí. Certo. Primeiro, eu não acredito que Kardec era racista. Eu até discuto com amigos meus que são pesquisadores da área de raça, e eu não acredito que ele era. Mas eu preciso dizer que ele tem textos racistas, sabe? Porque ele tem textos racistas na Revista Espírita de 64, tem um texto que me dá horticária quando eu leio aquilo, porque é muito forte, ele lembra eugenia. E também na própria Obras Póstumas, por ser póstumo, a gente não sabe até que ponto aquele texto do Belo realmente é de Kardec ou não é, né? Vale essa discussão, mas tem. Mas o cara que escreveu aquilo ali,
escreveu na Revista Espírita de 1868, no jornal Solidariedade, o nome do artigo, junho de 68, ele escreve um artigo maravilhoso, onde ele elenca os inimigos da sociedade, que ele chama o fanatismo e o preconceito social. É o mesmo cara que em 62 escreveu, percebe? Então, eu não sei. E na Gênese, no capítulo 1, no item 33 ou 36, se não me falha a memória, ele também fala da reencarnação como sendo uma forma de nós equipararmos essa desigualdade social. A minha preocupação é que quando a gente lê aquilo, às vezes a gente quer validar aquilo que a sociedade, uma parte dela, chama de mimimi. Sabe? Que é para a gente não dizer assim, é mimimi. Não é mimimi, não. É porque a dor não é tua. Por isso que para tu é mimimi. Não é como se o racismo não existisse, né, na sociedade brasileira, como se não existisse machismo, como se não existisse LGBTfobia. Então, eu não acredito que ele era racista. Mas o texto é racista e eu tenho um grupo de pesquisa que a gente não consegue chegar ainda nesse denominador comum. Quando a gente fala, você falou, eu não acredito que seja doutrina, eu também não. Por isso que eu cunhei um termo, Movimento Espírita Brasileiro Hegemônico Federativo Institucionalizado, para dizer o que os homens fizeram do movimento espírita no Brasil. Então, estas pessoas transformaram o espiritismo no Brasil numa religião ortodoxa. E aí, às vezes, a gente não quer ouvir, o espiritismo não é religião. Do ponto de vista dogmático, não. O espiritismo é religião do ponto de vista filosófico, naquele ponto que eu falei, da vivência da intimidade religiosa, que é aquilo que a moral da filosofia social provoca na nossa prática. Essa relação do ser humano com a prática da filosofia social, ela é vivenciada a partir da religião da intimidade, que Leon Denis define muito bem no livro Progresso, que eu recomendo, inclusive, que é um opúsculo, assim, bem fininho, de uma palestra que Leon Denis fez na França, e que as pessoas gostaram tanto que pediram para ele transformar em livro. Então, um opúsculozinho bem fininho, e nesse livro ele fala de religião da intimidade. Então, eu realmente não entendo, embora tem outra coisa para a gente discutir, essa coisa de movimento e espiritismo. Alguns teóricos dos dias de hoje dizem que não dá para a gente separar, porque o espiritismo é aquilo que o movimento faz do espiritismo, percebe? Tem um livro de uma doutora, acho que carioca, não me lembro agora a origem dela, mas eu lembro o nome dela, é Sandra Jaqueline Stoll. O nome deste livro é Espiritismo à Brasileira. Onde ela não é espírita, inclusive, e o doutorado dela foi em cima dessa relação. Onde ela diz que não existe mais no Brasil um tipo só de espiritismo. Existem vários espiritismos. Por quê? Porque depende de como cada movimento funciona essa prática. Então, o movimento espírita brasileiro, ele é ortodoxo e religioso e igrejista. É um recorte. Agora, se você se enquadra dentro desse recorte ou não, aí já é outra discussão. Então, como é que a gente separa aquilo que é o espiritismo daquilo que as pessoas fazem como espiritismo? Não sei se deu para entender. Então, é meio complexo a gente separar isso, porque o espiritismo acaba sendo aquilo que as pessoas fazem dele. Então, o movimento espírita é o espiritismo. Porque eu já fiz essa separação. Lembra aquela coisa que eu disse no começo? Ah, meu Deus, eu disse isso, né? Meu Deus, eu disse isso na tribuna. Eu passo por isso constantemente. Quando eu estou lá no meio das minhas pesquisas, estou lendo, vejo uma coisa, eu disse isso. Né? Mas você vai vendo que você vai juntando a outras perspectivas e as coisas vão mudando. Mais alguém quer? Teu nome? Opa, meu amigo. Pois não. Eu li um artigo na revista Reformador de Bittencourt Sampaio. Certo. Ele relatava que a humanidade nunca teve um momento de tanta produção, de tanta produtividade, no entanto, tanta fome, que nunca teve tanta oportunidade de gerar tecnologia e, no entanto, tanta exclusão. Que a humanidade tinha todos os meios, tinha a notícia, tinha do legado deixado por Jesus, falando sobre amor, sobre tudo, e, no entanto, nunca houve tanto ódio, tanta dissensão, tanta guerra, né?
Certo. que durou até 45. depois. E nunca foi tão atual, porque hoje em dia ainda vivemos isso. Nós vamos ter, inclusive aqui no Brasil, uma safra recorde de grãos, né? Mas a gente vê tanta fome, nós vemos assim, como se disseminar o Evangelho de Jesus, o legado que Jesus nos deixou, e como ser melhores, e no entanto nós estamos vivenciando aí uma guerra, que pode inclusive afetar outros países, né? Nós vivemos um momento tão grande de tecnologia, de tudo, mas no entanto ocorre que dói. Infelizmente a gente ouvi isso sexta-feira à noite, 20 horas da noite, alguém dizia assim, eu vou comer agora. Então, eu queria saber o seguinte, será que o Espiritismo, eu acho, na minha opinião, o Espiritismo demorou um pouco para poder cair a ficha de que pode ser e deve ser transformador dessas demandas que a sociedade que você está trazendo, certo? A minha pergunta é o seguinte, nós somos federados, né? As instituições espíritas são federadas, nós temos um comando, tem que ter disciplina é tudo. Eu pergunto, a direção espírita brasileira, ela está disposta a se inserir nessa batalha em favor dessa transformação social? Ela está disposta a ir ao encontro dos nossos dirigentes, porque nós somos eleitores, mas nós elegemos os nossos representantes, que são dirigentes, né, na prática da nossa sociedade, e no entanto a gente não tem como chegar até eles. Você só chega junto do político na hora que você vai depositar seu voto. Essa é a verdade. E não nos representam, salvo algumas exceções. Eu queria saber se a direção do movimento espírita, a que nós estamos federados, se eles estão dispostos a atuar com esses dirigentes políticos e administrativos para tentar esclarecer, fazer com que eles abram as mentes, coração e mente, para poder mudar essa situação. Vê só, a tua pergunta ela é complexa. Eu fui coordenador e dirigente, diretor da Comissão Estadual de Espiritismo durante anos. Fui coordenador de área geográfica, fui coordenador da CODID, coordenei 111 casas espíritas. Só que eu percebo que o poder, e isso tem incomodado, minha fala tem incomodado muita gente, mas o poder que as federativas têm é um poder imaginário, ele não é de fato. Porque a federativa ela não pode chegar aqui e dizer como você vai atuar, ela não tem esse poder. Eu acho que, se ela não quiser, as casas precisam querer. Essa, para mim, é a grande verdade. Eu inclusive, escrevi um artigo ontem, vou mandar para Júnior, se ele quiser compartilhar com vocês, chamado Sem Justiça Social Não Há Salvação, o nome do artigo. Escrevi para um blog lá de Ceará, que fala exatamente sobre isso. Você não precisa de chancela, nem de autoridade, nem de personalidade, nem de espírito, nem de federativa nenhuma para produzir o amor e o afeto. Se essa federativa fechou os olhos para a realidade social do seu povo, é dever das casas produzir esse afeto e produzir esse social. Isso é minha opinião particular. Eu estou falando enquanto... Isso eu estou dizendo, você tem que romper, eu não estou dizendo que você tem que romper com ninguém. Agora, o poder que as federativas têm é um poder imaginário. Para você ter noção do que eu estou falando, eu tenho 33 anos de espiritismo, o Júnior me conhece, eu passei a maior parte do tempo dentro do trabalho federativo. E eu muitas vezes ia fazer uma coisa, eu digo, eita, vou não, porque eu não sei o que a federação vai pensar, o que a comissão vai pensar. Fiz isso várias vezes, hoje eu não faço mais. Mas eu me tornei independente do trabalho federativo. Porque se você continuar, você não tem esse espaço aqui que eu estou tendo, por exemplo.
para poder falar, porque não é a realidade do movimento espírita brasileiro. Ah, isso é um desagravo? Não, isso é a constatação de um fato. Não é? A gente não tem esse espaço para produzir esse tipo de discussão. Eu não sou convidado pela federação há 5 anos. Eu não sou convidado por nada da Comissão Estadual de Espiritismo há 5 anos. Né? Há 5 anos. Então, eu fazia palestra na federação. Quando eu comecei com o agro, eu tinha uma palestra na federação. Eu posso dizer aqui porque não é mentira. Eles ligaram para mim e desmarcaram. E a partir daquele dia eu não faço mais palestra lá. Então, você viver na marginalidade é uma escolha. Eu escolhi um caminho, que é o caminho da contra-hegemonia. Eu não estou dizendo que o meu caminho é certo e o que o outro é errado. Eu estou dizendo o que eu escolhi. Eu não estou dizendo que vocês têm que escolher o caminho que eu escolhi. Agora, eu entendi, depois que li um artigo de Kardec, da Revista Espírita de 67. Eu cito esse artigo no meu livro, chamado Livre Pensador. E ele fala da responsabilidade do espírita, que é um livre pensador. E de como esse espírita tem responsabilidade em produzir conhecimento que abasteça a sociedade dessa necessidade de se relacionar com o real. Porque não dá para a gente fazer de conta que o Brasil não está passando por uma crise muito séria. Não dá para a gente fazer de conta, né, que a gente, por exemplo, a inflação desse mês é a maior inflação desde 96, por exemplo. Não dá para a gente fazer de conta que o dinheiro que a gente ia no supermercado e fazia uma feira, a gente não consegue mais fazer a mesma feira. Então a gente não pode falar disso dentro do centro, porque a gente vai falar sobre os mesmos temas, com as mesmas pessoas, com os mesmos formatos e com os mesmos problemas sociais. O retrato, por exemplo, de você ver um evento com 11 pessoas, só uma é mulher. Não tem uma pessoa negra. Um evento para falar do Dia das Mães, 5 homens. Um evento para falar de maternidade, 4 homens. Esse é o retrato do movimento espírita atual. Onde a gente não dá lugar de fala. Veja, a minha forma de ver as coisas é como o Ágora trabalha, o Coletivo Girassóis, lá de Fortaleza, o Sejus de São Paulo, o Abre Paz de Goiás, um monte de coletivos. A ideia não é fazer para, é fazer com. A gente quer produzir conhecimento com a comunidade negra, e não para a comunidade negra. A gente quer produzir conhecimento com a comunidade LGBT e não para a comunidade LGBT. A gente quer produzir conhecimento com as mulheres e não para as mulheres, mas com as mulheres. É cuidado de gênero. Kardec fala na Revista Espírita de 1866, o primeiro artigo dessa revista é: a mulher tem alma? Essa é a pergunta. Você pode ler, está lá, em 1866. Ele pergunta: a mulher tem alma? E ele discorre sobre um pensamento que a nossa realidade federativa ainda não consegue pensar. Por exemplo, 137 anos de Federação Espírita Brasileira. Nunca uma mulher foi presidenta. Se vocês acham que isso não quer dizer nada, para mim quer dizer muita coisa. Então, se provocar isso é ser herege, eu sou um herege de carteirinha, e eu não estou nem preocupado que me chamem, não estou nem aí. Eu preciso estar com a minha consciência tranquila. Eu não estou dizendo, gente, eu queria deixar isso muito bem evidente. Ah, Alexandre foi lá, porque tem acontecendo muito isso, de deturparem minha fala, sabe? Depois sai áudio, sai vídeo, eu estou bem famoso nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não funciona o movimento federativo. Eu estou dizendo que hoje ele funciona para alguns. E algumas pessoas perceberam que para elas não funcionam. E a gente está vivendo esse momento, e isso tem incomodado, é fato isso. Então, se a gente quer fazer de conta que não existe desigualdade social, se a federativa não provoca essa discussão, os centros espíritas precisam provocar. Se a gente não consegue falar de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, a gente está falando de coisas que matam. Racismo mata. LGBTfobia mata. O sexismo, o machismo, o patriarcado, o feminicídio, mata. Então a gente está falando de coisas que matam pessoas e a gente não pode falar dentro do centro espírita porque o conservadorismo impede. Veja, Jesus de Nazaré embasou a luta dele todinha para falar desses temas que os homens não queriam falar. A luta dele foi em cima disso. Ele curou no sábado, era proibido. Aí, peraí, os cabas só adoecem no domingo, é? Não adoece no sábado, não. A gente tem que curar no sábado porque as pessoas adoecem no sábado e adoecem no domingo. Então vamos curar no sábado. Ele foi falar com a mulher de Samaria. Falar com a mulher naquela época, que ele sendo, né, nazareno e ela samaritana, e ele foi falar com ela.
E todo mundo não entendia. Pedro não entende como é que ele vai dormir com Zaqueu. Zaqueu, arruma tua casa que hoje eu vou estar lá contigo. Mas, Senhor, você vai para casa de homem de má vida? Eu não vim para os são não, Pedro, eu vim para os doentes. E ele foi ter com Zaqueu. As pessoas não conseguiam entender. Jesus foi um revolucionário, um subversivo. Esse é um fato que as pessoas não querem entender. Jesus não escolheu a patotinha dele, não. Ele não tinha patotinha, não. Quem tem patotinha sou eu. Ele não tinha, não. Ele andava com qualquer um. Sabe? Ele era um cara que ele não escolhia, ele não fazia seleção de pessoas, acepção de pessoas. Ele conversou com a prostituta. E tem tanta gente que conversa com prostituta, mas só conversa quando ninguém está vendo. Mas criticam as pessoas. Então ele não tinha preconceito com ninguém. Então, se o teu diálogo estabelece preconceito, quem tem que mudar é você. É disso que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma sociedade que mata pela cor, mata pelo gênero, e mata por isso, mata por aquilo. A gente não vai instituir o diálogo porque a religião diz que não. Então, essa religião é contra o amor. Ou, no mínimo, ela diz quem pode e quem não pode amar. Então, tem alguma coisa errada aí. Pois não, Júlio? Uma observação que é importante fazer, já que nós estamos aqui no céu e estamos representando a casa, né? Essa percepção de Everaldo, corretíssima, ela vem de uma cultura que existe aqui no movimento espírita brasileiro. Não é adesa a ninguém, nem a federação, nem a Comissão Estadual de Espiritismo. E se tivesse outro, eu também não pediria adesão. Porque nós somos livres. E é por isso que a gente está trazendo Alexandre aqui. Teve gente que gravou áudio e divulgou por aí, falando mal dessa palestra que ele está fazendo aqui. Eu fiz questão de gravar um áudio e divulgar também, falando bem. Eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém, eu sou livre. E eu acredito na doutrina espírita. Eu acredito no espiritismo. Não no movimento espírita em algumas áreas, né? Mas ele fala, no livro ele fala muito sobre esse espiritismo institucionalizado. Ele sempre tem a oportunidade de ler, né? Que em grande medida vai de encontro ao próprio espiritismo. Bom, é como o Alexandre disse, a gente não está aqui para trazer verdades, nem está aqui para dizer por onde você deve ir. A gente está aqui pelo contrário. Quanto mais dúvida você sair daqui, melhor. Você sai daqui cheio de dúvida na cabeça, ótimo. Só não me esculhambem. Quanto mais dúvida, melhor, porque é a partir dela, da dúvida, que a gente aprende, que a gente não é só aprende, é desaprende, né? Tem que desaprender, tem que reaprender algumas outras coisas e aprender. Então, é um processo de mudança, né? Mudar é difícil, não mudar é fatal. Então, como diz o pensador, né? A Marco quer dizer alguma coisa? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu digo sempre, de forma brincalhona, irônica, que se nós ficássemos na condição de inerte, a roda ainda era quadrada. Então, hoje que nós tenhamos o exercício da inquietude para sair dessa falsa zona de conforto. Se nós, em tenra idade, tivesse medo de cair, ficaria no berço, o músculo atrofiado, porque não fez o exercício muscular, não desenvolveu o corpo, porque tinha medo de cair. Então, nós temos essa vocação transcendente às vocações existentes de buscar o diferente. Nós somos indagadores permanentes. Por isso que eu defendo muito o que Raul Seixas diz, somos metamorfoses ambulantes. Nós estamos sempre a vir a ser.
Oi. Nós temos até 5 para as 5, Certo, e aí tem o passe coletivo no final. certo. Mas tem uma pergunta aqui dela, posso já passar para Pode sim. Eu achei muito interessante. Como é teu nome, por Meu favor? nome é Carmen. Carmen. Carmen, me chamo de Carmen. Eu achei interessante essa discussão sobre os centros espíritas e a Confederação a nível nacional, né? Que a gente está fazendo agora. E eu já tenho, eu sou trabalhadora da casa e eu já tinha observado isso, né? A gente já vê que em alguns momentos, a gente estudando, Júnior, João, dizia muita gente ali, questione. E vocês saíram daqui com a cabecinha pensando que é assim, que o que a gente está dizendo é o certo. E outro momento aqui na tribuna, eu também tive a oportunidade de ver Júnior questionar, que estava observando algum comportamento de intolerância com a questão, se eu não me engano, foi da homoafetividade. E ele falando na questão do centro. E isso não é ser espírita. Né? Então ele abordou alguns pontos que você colocou aí que eu achei bem interessante. Outra vez também, eu sou muito observadora. Outra vez eu percebi o debate aqui com as mães. Elas vêm pegar a cesta básica e sendo colocadas assim, ó, a gente está aqui, é uma necessidade imediata, mas é importante que o centro desperte em vocês a necessidade de ir em busca. Né? E aí eu fiquei pensando, pô, que interessante. E eu não vou negar que por muito tempo eu fiquei com vergonha de ser espírita nessa discussão do decolonialismo, porque eu dizia assim, poxa, como é que derruba tantas imagens, né? Por exemplo, de arranjar, como André Trigueiro já colocou, né? Nega o papel de certas espiritualidades, inclusive dos espíritos velhos, nos centros espíritas. E André Trigueiro colocou uma coisa que me chamou muita atenção. Como é que ninguém se posiciona, ninguém, eu digo, Institucionalmente. contra, né, o que é feito com os povos de terreiro? E eu, como negra, que sou contra isso, eu ficava pensando, poxa, é mesmo, é verdade. Né? Então, assim, estou achando muito salutar essa discussão. E no dia bom, retornei no dia bom. Que bom. Eu, enquanto vocês falavam, eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está no Instagram, Marta, lá de Fortaleza, Sandra, que é daqui, o pessoal do Rio de Janeiro, que me conhece, Lívia e o pessoal dela, um grupo de pesquisa que pararam para escutar hoje, para estudar lá, um abração para eles. E eu estava pensando aqui que o objetivo da gente hoje é tentar, na medida do possível, produzir diálogo entre o espiritismo e as ciências humanas. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa no campo humano, no campo social humano, que a gente pode utilizar como produção de conhecimento. O espiritismo, veja só, Kardec não pôde, tem a pessoa que quer falar. Né? Pode levar para ela. Eu vou concluir bem rapidinho e pode passar. Kardec não podia falar sobre vários temas que não são comuns, não eram comuns naquela época. Veja, Kardec estava falando que essa mulher tinha alma. O espiritismo era vanguardista, porque nesse texto, Kardec diz que a igualdade de direitos entre o homem e a mulher é uma coisa natural, mas que na prática era uma força do homem impressa sobre a mulher, uma opressão. E que quando esse homem cede, é pela força da concessão. Aí ele pergunta, quando essa concessão acabar, inclusive eu uso esse artigo no livro, quando essa força acabar, não é, como é que fica? Então não é natural, e ele reclama. Kardec fala isso em 1866, o movimento espírita brasileiro colocou isso debaixo do braço e nunca divulgou. Você tem noção, as revistas espíritas só foram traduzidas para o português a partir da década de 80. Nós não conhecíamos, não tínhamos acesso a todos esses conhecimentos de Kardec. As revistas espíritas foram produzidas de 1858 a 1869 e a gente só veio ter acesso a todos esses conhecimentos a partir de 1984, se não me falha a memória, que foi a primeira tradução. Mas da década de 80, para ser mais preciso. Então, era um conhecimento que a gente não tinha acesso. Mas o que é que a gente fez? A gente era vanguardista no pensamento e hoje a gente é retrógrado a esse pensamento. Porque a gente não deu continuidade ao processo de pensamento de Kardec. Por quê? Porque este mesmo movimento, ele acaba entendendo que Kardec precisa fechar a porta e apagar a luz. Kardec abre a porta e acende a luz.
As discussões começam a partir dele e não se encerram com ele. E o que a gente quer fazer de forma tradicionalista e ortodoxa é encerrar a discussão com Kardec. Não, a gente pode dialogar com as ciências humanas e abrir o diálogo a partir de Kardec. Esse é o nosso desafio. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Floraci Oliveira. Alexandre, eu não sei se seria bem uma pergunta ou tudo ficou na minha cabeça. Certo. É mais dúvida. Eu sempre, quando eu conheci realmente o Espiritismo, né, eu convivo muito assim, com a Adele, e ela prega muito assim, a doutrina espírita. Então, passei a entender que o princípio básico da doutrina espírita, como se coloca muito, é assim, o amor, baseado no amor, na doação ao próximo e na caridade. Certo. Certo? Então, veja, aí você falou aí bem de movimento espírita. Eu fiquei pensando aqui, existem movimentos diferenciados dentro da própria doutrina, e pelo que eu entendi, que movimentos, alguém se movimenta, alguém abraça a bandeira que você levanta, e que necessariamente nem todo movimento, pelo que eu entendi aqui, ele condiz exatamente com o que prega a doutrina. Eu queria que você colocasse se realmente é isso. E só fechando a minha ideia, porque eu também achei assim, muitíssimo interessante o tema que você está trazendo, eu acho bem atípico, pelo que eu percebo, bem atípico, e eu acho que é digno de parabenizar, tá, a iniciativa. E aí eu pensei também em outra coisa que você falou, muito interessante, que necessariamente você não tem que seguir religião. A religião é aquela onde você está. Se onde você está, se ajoelhar, está bem aqui, então você tem que estar. Que, aliás, eu falo assim, também prego isso. Religião boa é aquela onde você está. Está bem, está fazendo bem? Ótimo. Então, eu queria que você só fechasse se realmente é isso mesmo. E parabenizar, porque é super, hiper interessante. E eu estou muito feliz por a Adele ter me trazido aqui hoje. Tá Obrigado. bom? Boa tarde. Primeiro, obrigado pela presença. Cheguei a Adele, que é minha irmã e minha amiga. As perguntas se encerram aqui, quando está Quase na hora. Mas, terceiro domingo de junho. Junho a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Olha só, hoje eu estou nessa luta de instituir um pensamento com relação ao próprio movimento em si. Porque não há um movimento. Porque quando a gente fala em movimento, a gente está estatizando. Ou seja, é uma coisa estática, é uma coisa só, é una. Só que a gente não entende, a gente não se entende. Né? Hoje a gente não tem um movimento espírita, nós temos movimentos espíritas. Hoje eu participo de um movimento espírita que se chama Movimento Espírita Progressista. Eu faço parte de um coletivo progressista. E eu tive muita dificuldade em aceitar esse progressista. Por quê? Porque, para mim, o espiritismo é progressista. Então, era uma redundância eu dizer movimento espírita progressista. Dora Encontre, que eu acho que muita gente conhece, ligou para mim uma vez e a gente passou mais de uma hora ela querendo me convencer que o Ágora, que é o grupo que eu ajudei a fundar, era um grupo progressista. Eu disse, mas mulher, o espiritismo não é progressista. Ela disse, não, mas hoje é diferente. E hoje eu consigo entender por que eu realmente digo que o Ágora é um coletivo progressista e eu digo que eu sou um espírita progressista. Porque hoje é um posicionamento político, uma demarcação de espaço. Ou seja, as pessoas já sabem, quando a gente fala movimento espírita progressista, você já sabe exatamente daquilo que a gente está falando e como funcionam os nossos pensamentos com relação à forma da gente interagir com o espiritismo. Ah, Alexandre, precisaria disso em outro momento? Não, mas hoje sim. Porque, então você quer dizer que você não quer ser igual ao que está posto. Não é que eu não quero ser, é que eu não sou mesmo. Percebe? Eu não faço parte daquilo que está posto, daquilo que é posto como institucional. Eu não faço parte disso e isso não faz parte de mim. Então seria injusto eu me colocar como se fosse, eu não respondo, eu não falo pela FEB, pela CE, ou por nenhum movimento espírita institucionalizado. Então seria desonesto de minha parte chegar aqui e me apresentar como espírita. Então eu digo, eu sou um espírita progressista. O espiritismo é progressista. E a gente vai ver isso, inclusive, é ótimo até terminar com essa discussão, porque na segunda parte, que eu vou falar sobre educação, eu falo exatamente sobre isso. Porque o espiritismo é progressista, mas os espíritas nem todos eles são.
Então a gente não pode falar de espírita progressista, porque é um monte de espírita tradicional e ortodoxo, né? Essa é a grande discussão. Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo prático disso. Quando a gente fala de política, o espiritismo não deve falar de política, mas quando aquela menina de 10 anos veio interromper, um monte de espírito e de instituição foi procurar deputado para impedir que a menina fizesse o interrompimento da gravidez. Isso não é fazer política, não? Então eu não entendo quando é que pode e quando é que não pode. Então, esse é um fato que a gente precisa discutir. O que é fazer política? O bebê faz política. Ele faz política da fome, né? Porque se ele não grita, você não dá de comer. E se ele não comer, ele não para de chorar. Você pode dar banho, dar abraço, dar cheirinho, botar no colo, botar no carrinho, passear de carro. Se ele tiver com fome, ele não vai parar de chorar. Ele está fazendo política. Ele só para quando a reivindicação dele é atendida. Ele mama, aí ele para de chorar. Então, nós somos seres naturalmente políticos. Ponto. Agora, eu insisto nisso, não devemos fazer dos centros espíritas comitês partidários. Ponto. Mas nós precisamos discutir política pública, política social. A gente precisa discutir, por exemplo, a PEC dos 20 anos. 20 anos, velho, sem investimento em saúde e educação. E a gente precisa discutir que essa PEC, além de congelar por 20 anos saúde e educação, todos os cortes que o governo faz ainda em cima desse valor congelado. Percebe isso? A gente está falando de falta de estrutura, gente. A gente está falando de falta de alimento, a gente está falando de falta de vida. A gente está falando aqui que as pessoas não conseguem entender isso, que quando a gente fala de política pública ou de falta de política pública, a gente fala de qualidade de vida ou de falta de qualidade de vida. A gente fala de sobreviver, quando deveríamos estar falando sobre viver. Como é que a gente vai viver sem comer? Sem dormir? Como é que a gente vai dormir se embaixo das pontes o cara manda botar prego, pedra, molhar as pessoas num frio de 3 graus de madrugada, para que essas pessoas não possam ocupar aqueles espaços? A gente precisa falar do que significa capitalismo, neoliberalismo. E se é possível um reino de regeneração no mundo capital. Como a gente vai produzir um mundo de regeneração no mundo do capitalismo? No mundo da meritocracia? A gente não precisa falar de partidarismo, mas a gente precisa falar do capitalismo. Porque ele mata. E segundo Bauman, ele produz lixo humano. Quando o capitalismo suga tudo que ele pode sugar do humano, ele joga no lixo. Aí o que é que a gente faz? Muda a CLT, porque aquele cara que foi jogado no lixo, nem direito à aposentadoria vai ter. Mas Kardec, lá na lei do trabalho, ele diz que é dever do jovem manutenir o velho que não pode trabalhar. Então Kardec está falando de política. Kardec está falando de política previdenciária. E a gente quer viver numa bolha religiosa, fanática, conservadora, ortodoxa, e que leva muita gente a passar frio e fome. Alexandre, você é contra o assistencialismo? Não, gente, eu não sou. Se tem fome, tem que comer. Mas nem aquela coisa de dar vara, pelo amor de Deus. É dar dignidade, não é dar vara, não. É promover aquelas pessoas a condição de darem conta da sua própria demanda pessoal, delas poderem fazer a sua própria compra, poderem comprar seu pão, poder ter sua casa. É disso que a gente está falando, de produção de dignidade humana. Se isso é falar de política, me acusem, não tem problema. Mas como é que a gente dá dignidade dando uma cesta básica por mês, gente? Uma sopa por semana? Quer dizer que a pessoa só come no dia da sopa? Só come enquanto dura aquele feijão? E depois? E depois? É disso que a gente está falando. Eu digo a vocês, para encerrar minha fala, porque já chegou minha hora, eu tive uma experiência num determinado lugar com uma pessoa trans. Cheguei num lugar e a pessoa disse: Alexandre, é melhor tu não falar do teu livro. Eu disse: não vou falar. Falei como palestrante, não disse nem que era escritor, não falei do livro, não tinha problema. Quando eu acabei minha palestra, uma mulher trans veio me procurar. Eu adorei tua palestra. Eu disse: como é teu nome? Aí ele olhou para um lado, ela olhou para o outro, ela olhou para um lado, ela olhou para o outro e disse:
e não queria falar. Eu disse, não, mas diga seu nome. Aí ela falou o nome masculino. Eu disse, não. Como é seu nome? Léo. Não, como é seu nome? Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém, e disse, Luana. Aí, no fim, eu perguntei às pessoas, quando eu estava hospedado na casa no Rio Grande do Norte, aí eu disse, como é Luana aqui na casa? Aí ela disse assim, quem é Luana? Aí, ele está falando do Léo, o marido dela disse. Não, eu estou falando da Luana, porque o nome dela é Luana. Não, mas a gente conhece por Léo, mas ela se conhece por Luana. Não, olhe, vejam as palavras. O Léo é um devorador de livros, mas é um indecente. Eu escutei isso. Aí o indecente, quer andar feito mulher? Você acredita que até marido ele tem? Aí eu disse, seu fulano, se você passasse na rua, eu lhe chamasse, seu Bill, e o senhor dissesse, meu nome não é Bill não, eu disse, ô seu Bill, e eu continuasse, eu gosto, meu nome não é Bill, o dela também não é Léo. É de direitos básicos que a gente está falando. Das pessoas poderem se reconhecer e serem reconhecidas. É de produzir espaços espíritas que não sejam hostis à comunidade LGBT. Que não sejam hostis às pessoas negras. Que não sejam hostis às pessoas idosas. O etarismo, não é? É dessas coisas que a gente está falando. Só que essa realidade ainda é cruel e é real. E a gente está aqui para poder combatê-las dentro do que nos for possível. Eu queria agradecer o André Luiz, agradecer a Júnior, agradecer a vocês, agradecer o pessoal do Insta, que está aí presente, e a todas e todos vocês que fizeram presente. Muito obrigado pelo espaço, uma boa tarde e até o mês que vem.